Até meio cansativo ser didático assim, mas eu prefiro fazer dessa forma porque eu gosto de passar a informação o mais completo, a mais completa possível, né? Pode ser que fique um pouco chato para alguém, mas a gente vai chegar junto depois no final, todo mundo vai acompanhar por igual até o final da apresentação. Então, as operações swing trade também são conhecidas como operações comuns ou operações normais. São operações em que a compra e a venda do mesmo ativo ocorrem em datas diferentes. Então, essas operações são realizadas em períodos que variam entre dias ou algumas semanas. Porém, não existe um prazo definido. Diferentemente das operações day trade, onde as operações day trade são aquelas que começam e terminam sempre no mesmo dia, no mesmo pregão. Então, entre a abertura e o encerramento do pregão daquele dia, se você começa e encerra uma operação, ela é day trade. Se você começa uma operação e passa para o dia seguinte, para o outro pregão, já é swing trade. Por exemplo, se eu compro uma ação hoje, comprei uma ação hoje, às 4 horas da tarde, e amanhã, às 11 horas da manhã, eu vendi essa ação, é uma operação swing trade. Não precisa passar 24 horas para ser uma operação swing trade, precisa apenas passar de um dia para o outro, né? Eu posso comprar e vender, como eu posso também vender e comprar de novo. As operações conta quando você inicia e quando você encerra, porque você faz operações swing trade não só com ações, faz também com outros tipos de ativos, que eu vou explicar também durante a apresentação. Position trade e buy and hold. Bom, primeiramente são palavras em inglês, né? O pessoal que opera na bolsa adora usar termos em inglês, né? Parece que fica mais bonito. Position trade. Position é posição, trade é compra e venda. E buy and hold é compra e segura. Então, o que é isso? Vamos explicar. Position trade é basicamente a mesma coisa que swing trade, né? É uma operação focada no ganho a longo prazo. Eles chamam de position trade uma operação swing trade que ela dura mais tempo do que o normal. Pode durar meses ou até mais de um ano. Então, você fica posicionado naquele ativo, naquela ação, por um longo tempo, né? Mas você quer vender. Você não, diferente do buy and hold. O buy and hold é uma estratégia de investimento voltada para o longo prazo, para vários anos. Quem faz o buy and hold, ele não está posicionado esperando uma melhora, um aumento no valor da ação que ele comprou para poder vender. Quem faz o buy and hold, a estratégia dele é comprar aqueles ativos e ficar um longo período com aqueles ativos, né? Ele vai escolher boas empresas para se tornar sócio da empresa, porque toda vez que você compra uma ação, você fica sócio da empresa. Só que você compra hoje e vende amanhã, você ficou sócio e já desfez do seu percentual no total de ações da empresa. Você deixou de ser sócio. O buy and hold não, ele quer ser sócio dessa empresa por um longo tempo. Então ele vai comprar ação de empresas que ele considera que tem mais solidez, que vai dar um retorno melhor para ele no longo prazo, né? E a expectativa de receber dividendos e lucrar com a valorização das ações mais à frente. O buy and hold, por exemplo, é um cara que ele começa a operar e ele fala assim, eu quero aposentar, quando eu quiser aposentar, eu vou vender as ações que eu tenho, vou pegar esse dinheiro e vou vou ficar tranquilo. Ou então, eu vou comprar um certo número de ações, vou ter uma quantidade de ações na minha carteira, que os dividendos que eu receber mensalmente dessas ações, ou às vezes também ele pode fazer buy and hold com fundos de investimento imobiliário. Os dividendos, os rendimentos que eu receber desses meus ativos, eu quero viver disso, eu quero viver desses rendimentos. Então, essa é a diferença do buy and hold e do position trade e operação swing trade. Na verdade, todas elas, no final,
Quando vender, quando encerrar as operações, serão operações swing trade. E com quais ativos se pode realizar operações swing trade? Com basicamente todos os ativos. Você pode fazer swing trade com ações, com ETFs, os BDRs. O BDR são um documento que você adquire ações no exterior, mas não é a ação no exterior, porque o BDR é negociado na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, é um certificado de uma ação do exterior. Porque você pode abrir uma conta numa corretora do exterior e comprar essas ações diretamente lá. Aí é outra regulamentação, é outra legislação. O BDR entra na legislação da renda variável. O BDR entra na legislação das ações, dos índices futuros, do ETF. A mesma legislação que se aplica na Bolsa de Valores brasileira aplica para o BDR. Então, você pode fazer swing trade também com BDR, com ETF, com ações, com índices futuros. São vários índices futuros. Tem o índice da Bovespa, tem o mini índice, que é o mini índice da Bovespa, tem o índice do dólar, tem o índice do boi gordo, tem o índice do milho e outros índices que você pode também comprar e vender esses contratos. São índices futuros negociados na BMF, mas que também podem ser feitos swing trade, né? Opções de ações e também os fundos de investimento imobiliário. A diferença é a seguinte, que eu falei em position trade, falei em buy and hold, né? Mas opções de ações e índices futuros, por exemplo, mini índice, mini dólar, possuem datas definidas para encerramento dos contratos. Então, se eu fizer swing trade com opções de ações ou fizer swing trade com índices futuros, eu tenho um prazo definido. Eu não posso passar desse prazo. Quando vence esse prazo, a operação obrigatoriamente tem que encerrar. Eu posso fazer day trade com todas essas operações e posso fazer swing trade com todas as operações, mas opções de ações e índices futuros têm prazo definido. Ações, ETF e BDR e também fundo de investimento imobiliário não tem prazo definido. Eu posso ficar por longo tempo, passar meses até anos posicionado nesses ativos. Essa é a diferença, então, entre opções de ações e índices futuros com relação a outros ativos. Opções de ações são derivativos. Você pode comprar e vender opções de compra e opções de vendas de ações. Então, essa opção tem um prazo que você pode exercer essa opção ou você pode ser exercido nessa opção. Continuando. Esse é um assunto importante que eu queria dar um destaque maior, porque muita gente tem dúvida. Então, eu quero fazer o possível para deixar bem claro nessa explicação para vocês a questão da isenção do imposto de renda, porque existe uma isenção. A isenção do imposto de renda sobre os ganhos só é válida quando o total de vendas no mês, o total de vendas não ultrapassar R$20 mil em operações swing trade de ações. Então, somente em operações swing trade de ações, se você vender menos que 20 mil durante todo o mês, então somando todas as suas vendas durante o mês, aí vendeu menos que 20 mil e teve lucro, esse lucro é isento. Então, somente swing trade de ações. E essa soma de 20 mil, se você operou com opções de ações, se você operou day trade, se você operou com qualquer outro ativo, com BDR, com ETF, não entra nessa soma dos 20 mil, tá? Porque essas outras operações não entram na soma e não tem isenção. Então, qualquer swing trade com ETF, com BDR, com fundos de investimento imobiliários, com opções ou com índices futuros, mesmo sendo swing trade, não tem isenção. Qualquer lucro que você tiver é tributável. Tá? E todas as demais operações day trade, tudo que é day trade também não entra na soma dos 20 mil e não tem isenção. Mas assim, se você vender menos que 20 mil em operações swing trade de ações e tiver prejuízo, esse prejuízo pode ser abatido do ganho de outras operações swing trade.
E se você vender mais de 20 mil e tiver lucro, todo o lucro é tributável, não é o que passou de 20 mil. O 20 mil serve para saber se é isento ou se é tributável. Mas, sendo tributável, todo o lucro calcula o imposto. E qual é a alíquota do imposto de renda que você paga de imposto sobre o seu lucro líquido nas operações swing trade? Vamos lá. Todo o lucro líquido tributável, né, porque tirando aquele lucro que você tem com vendas menos de 20 mil operações swing trade de ações, tirando aquele lucro lá quando você vende menos de 20 mil, todo outro lucro que você tem quando passa de 20 mil ou as demais operações, todo o lucro descontado os prejuízos do mês e de meses anteriores é tributável em 15%, né? Com exceção das operações com fundo de investimento imobiliário. Porque o fundo de investimento imobiliário, você vai apurar o resultado separadamente, né? E ele, não importa se é day trade ou se é swing trade. Se você tiver ganho, tá difícil hoje ter ganho, né, com fundo de investimento imobiliário. Mas caso você tenha ganho, sobre o ganho líquido, vai pagar 20% de imposto de renda. As demais operações swing trade, pode ser com mini índice, mini dólar, BDR, ETF, opções de ações, todas as operações swing trade, o seu lucro é tributável em 15%. E também o prejuízo, se você tem prejuízo com mini índice, mini dólar, com opções, e teve ganho com ações, você pode abater esse prejuízo. Agora, se você teve prejuízo com o fundo de investimento imobiliário, só pode abater de ganhos com o fundo de investimento imobiliário. Não pode misturar prejuízo de fundos para descontar de ganhos das outras operações swing trade e também não pode descontar prejuízo de day trade, nem em fundos de investimento e nem em swing trade das demais operações. Day trade só desconta de day trade. Fundo de investimento só desconta de fundo de investimento e as demais operações swing trade desconta das demais operações swing trade. Bom, o resultado das operações é apurado pela diferença entre o valor da compra e da venda do mesmo ativo. Então, toda vez que você vende um ativo na operação swing trade, você tem que observar esse ativo quando você comprou ele. Se você comprou há um mês e pagou um determinado valor nesse ativo e vendeu ele hoje, o preço da venda hoje, descontado as taxas, você vai apurar o resultado com o preço da compra desse ativo com as taxas. Então, por exemplo, eu comprei 100 ações de uma empresa e paguei R$1.000 e teve mais R$5 de taxa. Então, custou para mim R$1.005. Eu vendi hoje essas ações, as mesmas ações que eu comprei lá, a mesma quantidade, vendi hoje por R$1.200 e paguei R$5 de taxa. Então, desse 1.200, eu vou descontar os R$5 de taxa. E aí, vai dar 1.195. Aí eu vou pegar o valor que eu paguei, que é 1.000 mais 5 de taxa, 1.005. Então, 1.195 menos 1.005, eu tenho que fazer conta com a calculadora com medo de errar para não dar problema aqui. Meu lucro na operação foi de R$190. Então, nessa operação, que eu comprei por 1.000, vendi por 1.200, mas eu tive R$10 de taxa, eu comprei há um mês atrás e vendi hoje, nessa operação eu tive um ganho de R$190. Né? Eu tenho que fazer isso com todas as demais operações. Se eu vendi vários tipos de ações, ou se eu negociei outros ativos, eu tenho que apurar o resultado pela mesma quantidade que eu comprei, não importa quando que eu comprei, e pela quantidade que eu vendi hoje. Então, se eu comprei 500 e vendi 200, eu vou ter que apurar o custo de 200, as outras 300 vão ficar na carteira, e o lucro vai ser apurado em cima da venda das 200, menos o custo das 200 que eu comprei, descontando-se as taxas também. Né? Assim você apura o resultado. Vai apurando o resultado de cada ativo e depois você vai somar esses resultados para saber o resultado do mês. Somando todas as vendas, se for o caso swing trade de ações,
somando para saber se passa de 20 mil. E somando também os resultados de lucro e resultados de prejuízo. E depois descontando um de outro. E se eu tinha prejuízo também de meses anteriores, eu posso descontar também. Se sobrar um resultado positivo, aí em cima desse resultado positivo, é que eu vou calcular o imposto a pagar. Vou calcular os 15%, e depois de calcular os 15%, que eu vou descontar o imposto de renda retido na fonte. Então, deve-se observar também o preço médio das aquisições, da aquisição dos ativos, caso as compras tenham ocorrido em datas diferentes. Por exemplo, eu fui comprando, e aí hoje eu resolvi vender tudo de uma vez. Então, cada compra teve um preço diferente, eu tenho que apurar o preço médio. Eu tenho que somar os valores de todas as compras e dividir pelo total de ações. Total de ativos, na verdade. Aí apuro o preço médio. Né? No caso, por exemplo, de índices futuros, eu fico posicionado em contratos, é um pouco diferente, porque são feitos ajustes diários, até entre o dia que eu entrei, me posicionei, ou comprei ou vendi um contrato, até o dia que eu encerrei a operação. Isso aparece na nota de corretagem, então fica mais fácil de apurar o resultado. No caso de opções de ações também, eu posso comprar e vender, eu vou apurar o resultado entre aquela opção que eu comprei e vendi. E se eu comprei, ou se eu vendi e encerrou aquela operação e não foi exercido, aí tem a questão de posição comprada e posição vendida. Pode ser lucro ou pode ser prejuízo. Quando encerra a operação, é que você apura o resultado. Se eu comprar em um mês e passar para o mês seguinte, só vou apurar o resultado no mês seguinte. Isso aí o Danilo fez um vídeo, pode explicar melhor. Entende melhor que eu com relação a isso. Mas é assim que você apura. Digamos que o exemplo é de ações, ou de ETF, ou de BDR. Então, se eu vou comprando várias vezes o mesmo ativo, eu vou fazendo o preço médio. E quando eu vender, eu vou, do preço da venda, eu vou descontar o custo médio daquela quantidade que eu vendi. Aí eu vou apurar o resultado se eu tive lucro ou tive prejuízo. Já falei do imposto de renda retido na fonte, mas vou explicar melhor aqui. Nas operações de swing trade, diferente do day trade, no day trade, o imposto de renda retido na fonte só é descontado quando tem lucro, é 1% do lucro. No caso do swing trade, é 0,005% sobre o valor das vendas. No caso de ações, de ETF e BDR. No caso de índices futuros, também é 0,005%, mas é em cima do resultado final dos ajustes diários. Aí é calculado. Normalmente é um valor muito pequeno. No caso de ações, só deve ser descontado do imposto a pagar quando o valor do mês do imposto de retido na fonte somado passar de R$1. Porque 20 mil de vendas, se você vender 20 mil e calcular 0,005%, vai dar R$1. Então, quando você vende menos de 20 mil, o seu ganho é isento, então também não é descontado esse imposto retido na fonte. Agora, quando você vende mais de 20 mil, aí você pode descontar esse imposto de renda retido na fonte. É assim, você não desconta o imposto de renda retido da fonte do resultado da operação, do lucro ou do prejuízo. Deixa ele separado. Você só desconta ele do imposto a pagar. Então, se eu tive no final do mês R$1.000 de lucro, calculei 15%, deu R$150 de imposto. Aí eu tenho lá R$2 de imposto de renda retido na fonte, aí desse imposto a pagar, desse 150 de imposto, é que eu vou descontar os R$2. Aí fica R$148 para gerar DARF. Tá? É isso que eu falei, deve ser descontado do valor do imposto a pagar, que foi calculado sobre o lucro líquido. E o imposto de renda retido na fonte, se você tem esse imposto de renda retido na fonte e não pagou imposto, ficou com prejuízo, ele vai acumulando e você pode utilizar ele dentro do mesmo ano, do mesmo exercício. Quando vira de um ano para o outro, não pode mais utilizar. O imposto de renda retido na fonte também pode ser descontado de qualquer tipo de operação. Por exemplo, eu operei day trade. Tive lá R$50 de imposto de renda retido na fonte. Mas eu fiquei com prejuízo no day trade. Mas aí eu operei swing trade, tive lucro e calculei imposto a pagar, eu posso pegar esses R$50 do day trade de imposto de renda retido na fonte e descontar do imposto antes de gerar DARF. Pode ser descontado dentro do mesmo ano. Se passar de um ano para o outro, ele não pode ser descontado mais.
Até dezembro, que vai pagar em janeiro, o DARF ainda pode descontar. Mas chegou janeiro, eu apurei o resultado de janeiro, o imposto que eu tinha retido na fonte do ano anterior, ele expirou, não posso usar mais. Compensação de prejuízos. Então, a Receita escreve bonito lá no seu manual e eu copiei essas palavras bonitas aqui. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos. Gente, então imposto só é pago quando tem ganho. Só gera DARF quando tem imposto a pagar. E só paga imposto quando tem ganho líquido. Se você não tiver ganho líquido, tiver prejuízo, você não vai pagar imposto, não vai gerar DARF. Só vai deixar anotado esse prejuízo para no mês seguinte apurar de novo e assim por diante. Depois vai informar na declaração anual do imposto de renda. Então, é assim. E você pode compensar no próprio mês ou nos meses seguintes. Por exemplo, eu tive um ganho esse mês e tenho que pagar imposto no mês seguinte. Né? Calculei imposto a pagar, vou gerar DARF e pagar no mês seguinte. Mas no mês seguinte, eu estou tendo prejuízo. Esse prejuízo não posso abater ele do ganho do mês anterior. Eu só posso abater ele no mesmo mês ou no mês seguinte. Então, se eu tiver prejuízo no mês seguinte, no mês que vem, mas tive um ganho nesse mês, eu tenho que gerar DARF e pagar imposto. Muitas pessoas não fazem a apuração no tempo correto, ela tem um ganho num determinado mês e depois, mais à frente, ela só tem prejuízo. E ela não calculou e não pagou DARF, e ela fala para mim, olha, mas eu tive um monte de prejuízo, mas você não pode abater o prejuízo retroativo. Só pode abater dentro do mês ou dali para frente. Se você operou e teve ganho, você paga imposto e aí zera tudo. Aí o mês seguinte, apura o resultado novamente. Se teve ganho, vai gerar DARF, pagar no outro mês. Ou se teve prejuízo, vai deixar anotado para descontar do ganho do outro mês. Mas não desconta prejuízo de ganhos passados. A apuração é feita mensalmente. A responsabilidade de fazer a apuração é do contribuinte. Esse imposto não entra na compensação da declaração, não entra na restituição, é um tributo, uma tributação exclusiva e definitiva e tem que ser pago mensalmente. O imposto é pago mensalmente, a declaração é feita anualmente. Então, o maior problema é esse. Muitas pessoas começam a operar na Bolsa e não se preocupam com o imposto de renda. Só depois que vira o ano, que ela vai declarar imposto de renda, que ela lembra que tem que fazer as apurações mensais para saber se tem imposto a pagar ou não. Aí vai ter que pagar DARF com multa e juros. Ou então, só depois que o CPF dela ficou pendente de regularização, é que ela viu que ela tinha que declarar imposto de renda, que ela viu que tinha que pagar DARF dos ganhos que ela teve. Então, é muito importante fazer essa apuração mensal. E não existe um prazo, diferentemente do imposto de renda retido na fonte, que só pode ser compensado durante o ano, não existe um prazo para você compensar prejuízo. Pode passar de um ano para o outro, né? Você vai compensar o prejuízo dos seus ganhos até zerar todos esses prejuízos. Mas para isso, você tem sempre que informar na declaração anual do imposto de renda os seus resultados mensais, positivos e negativos. Não existe um prazo final, né? Você só vai pagar imposto quando você zerar todos os prejuízos e passar a ter lucro, e aí em cima desse lucro que você vai calcular o imposto de renda para pagar. Então não tem prazo. O imposto de renda retido na fonte tem prazo, é dentro do ano. O prejuízo, a compensação de prejuízo não tem prazo. Vamos falar do DARF agora. O imposto sobre a renda, das operações de renda variável, ele deve ser pago sempre até o último dia útil do mês seguinte àquele em que você obteve ganhos tributáveis. Então, fechou agora outubro, você tem até o final de novembro para pagar o imposto, né? E o código da arrecadação que você tem que colocar no DARF é o 6015. E na hora de pagar DARF, você pode gerar apenas um documento de pagamento. Por exemplo, você tem ganho em day trade, calcula o imposto. Você tem ganho em swing trade, calcula o imposto. Tem ganho em fundo de investimento, calcula o imposto. Depois você vai somar esses valores do imposto calculado desses 3 ganhos, vai descontar o imposto de renda retido na fonte e vai gerar um único DARF.
o DARF tem que ter o seu nome, seu CPF, o período de apuração, que é o último dia do mês que você encerrou as apurações, a data de vencimento, que é o último dia do mês seguinte ao que você operou, o código 6015, e o valor do principal é o valor do imposto a pagar. Recomendo que utilize o Cicalc Web para gerar o DARF. Infelizmente, o Cicalc Web está sem o código de barras, mas é possível pagar DARF sem código de barras. No Internet Bank dos grandes bancos, dá para pagar esse DARF. Basta copiar os dados, né, direitinho, colocar lá o código certinho, o CPF certinho, o período de apuração correto, o vencimento e o valor, né? É bom você utilizar o Cicalc Web, porque lá você vai fazer o cálculo correto, principalmente se você estiver com imposto em atraso, porque ele vai calcular multa e juros corretamente. Então, todas as operações com renda variável na Bolsa de Valores, o código do imposto é o mesmo. Acho que tem aqui mais uma pergunta, rapidinho, antes de encerrar. Você tem que pagar uma DARF só por mês. Você tem que apurar o resultado de todas as operações, depois você tem que juntar tudo e gerar um DARF só para pagar, né? Porque pagar um DARF para cada operação é complicado. E o valor do DARF mínimo para pagar são R$10. Então você pode ter R$5 de ganho na operação, R$2 na outra, 3 na outra. Você tem que juntar tudo, todos os ganhos, juntar todos os prejuízos, apurar o resultado, calcular o imposto, descontar o imposto de retido na fonte, aí sim gerar e pagar DARF. Quero agradecer a vocês por assistir até o final, né? Se tiver dúvida, manda para a gente nos comentários, entre em contato com a gente pelo nosso site, tem lá os nossos e-mails, tem lá o chat, tem WhatsApp. Então, entre em contato com a gente, que será um prazer atender vocês, tirar suas dúvidas, né? A gente passa muita informação e também, se for o caso, prestar o serviço de apuração mensal e declaração de imposto de renda. Tá? Muito obrigado de coração, pessoal. Até a próxima.